Eu quero trazer isso daqui para vocês. Aqui. Um tema bizarro, né? Que tem a ver com o Luciano Huck. Talvez queria ele ser o Zelensky brasileiro. Vamos ouvir e tecer alguns comentários. Vamos lá. Vídeo da TV 247. Um tema bizarro, né? Chamou minha atenção aqui. Eu fui ver Zelensky concedendo entrevista ao Luciano Huck na Rede Globo. E para quê? Para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Não sei se o Huck é candidato a Zelensky brasileiro, mas realmente foi uma surpresa desagradável, né? Quer dizer, acordar com essa notícia aí. Então ele fala assim, quer dizer, olha, o que o Brasil quer saber de se meter com a China, com a Coreia do Norte, com a Rússia? O Brasil tem que ficar do lado do mundo livre, etc. e tal. O que é isso, né? Como pergunta a Laurita. Diga lá, Natália. Olha, a minha educação não me permite responder, né, o que a Laurita e eu e outras pessoas aqui estamos pensando sobre o que é isso. É engraçado, né? Mundo livre, no qual, antes mesmo do conflito com a Rússia, a Ucrânia já estava prendendo, né, perseguindo criminalmente comunistas, sindicalistas, partidos tiveram, né, os seus bens confiscados pelo Estado. O país se recusa a chamar eleições, mas é um mundo livre, porque agora, de repente, por conveniência do imperialismo, agora a Ucrânia virou um país europeu e branco, porque até então não era um país europeu e branco para europeus estadunidenses. A Ucrânia era leste, que é como as pessoas aqui falam, leste. Eles podem ter a pele branca, mas eles não têm o privilégio, né, que outros europeus gozam na sociedade. E agora, de repente, né, a Ucrânia se transformou num país europeu, se transformou num país branco, né? E o Luciano Huck, como a gente todos sabemos, é uma pessoa que ama dar take errado na política e principalmente fazer o jogo do imperialismo. Então, obviamente, ele vai entrevistar um charlatão como Zelensky, porque é disso que ele gosta. Só queria corrigir alguém que falou que será o Luciano Huck, acho que foi você, Léo, que seria o novo o Zelensky brasileiro, e eu sempre achei que seria o Danilo Gentili, né? Acho que era o mesmo tipo de humor estúpido. Agora, é muito preocupante que isso esteja acontecendo no momento, por isso que quando a gente fala em fortalecer, em não brigar, e não fazer o jogo do império, a gente não está falando isso porque vocês são radicais e vocês vivem no mundo ilusório. Não, porque justamente esse chamado mundo livre do Zelensky nunca vai aceitar o Lula. Sempre só aceitaria o Brasil se o Brasil se prestasse a fazer o papel servil que eles esperam, que é: Lula, não tenha negócios com a Rússia, tá bom? Lula, me dê dinheiro, me dê armas, me mandem aviões da Embraer, tá bom? Aí o Lula ia assim, o Brasil, olha que legalzão, etc. Mas na primeira oportunidade, o quê? Esfaquear. Agora, quando a gente justamente está alienando esses aliados que nós temos, que já mostraram historicamente e politicamente que querem o desenvolvimento do Sul global, a gente não pode reclamar quando o Norte global se virar contra nós, porque a gente vai estar sozinho para enfrentar essa barra. Tem isso, né? Esse é um elemento, embora eu acho que o Brasil também tem que ter independência, não é por alinhamento automático que a gente deve simplesmente concordar com tudo do Sul global, também tem que ter um certo cuidado com isso daí, né? É importante ter independência. Agora, uma coisa é certa, o Luciano Huck tem alguns paralelos aí com o Zelensky, né? Uma figura da televisão que tem ambições políticas, né? Então, há um risco aí. Ele seria a figura que a direita liberal adoraria. Agora, eu acho que ele dificilmente seria abraçado pela direita bolsonarista, pela direita reacionária. E aí, é por isso que ele provavelmente não teria viabilidade eleitoral aqui no Brasil. Provavelmente por causa disso. Porque a direita reacionária é muito maior no Brasil do que a direita liberal. Nem se compara. A direita liberal, se muito, nacionalmente dá, sei lá, 10%, e olha lá. E isso aí é justamente o início de algo assim. Tem uns movimentos muito estranhos acontecendo em relação ao presidente Lula e o imperialismo, com essas críticas tacanhas. E se o presidente Lula não estiver preparado, isso aí pode ser o prelúdio de um golpe. Daqui a pouco vira guerra híbrida, né? O Eduardo Rado traz uma boa pergunta aqui, Zé. Pergunte ao Huck qual é o cargo
do Zelensky, né? Eles são até meio parecidos, né? Eles são dois bombadinhos assim, tal. Acho que o Luciano Huck deve ter uma queda aí pelo Zelensky. E ele tem a petulância, né, inclusive, de questionar por que o Brasil mantém boas relações com a China, tal, aquela coisa toda. O que o Brasil está fazendo com a China, com o Irã, com a Coreia do Norte? O Brasil tem que estar ao lado da liberdade. O Zelensky, né, já mandou, na verdade, quantos? Já deve ter mandado uns 500 mil ucranianos morrerem em nome da liberdade. Diga lá, Zé. Muito bem, o Zelensky é isso, ele parece que está dando um recado, ele está sendo utilizado por alguma potência para mandar um recado, porque ele vai exatamente no ponto central da política externa brasileira, do ponto de vista mais geral, que é essa política voltada para o Sul global e para o BRICS. Portanto, uma política externa voltada para contribuir com a multipolaridade. Então, ele vai em cima disso, ele questiona as alianças do Brasil com o Sul global e com o BRICS. Por outro lado, para tentar justificar essa posição, ele aborda a falsa dicotomia do mundo de hoje, que é como vê a Casa Branca, que é a dicotomia entre o chamado mundo livre e o mundo dos países supostamente autoritários, alguns dos quais ele nomina aí. Então, eu vejo, primeiramente, isso, uma pressão direta sobre o Brasil para deixar o aspecto principal da sua política externa no que diz respeito ao mundo de uma maneira geral. Ao mesmo tempo, ele procura atacar a posição brasileira em relação ao conflito na Ucrânia, porque o Brasil tem declarado a neutralidade, mas, ao mesmo tempo, se recusa, de maneira correta, a fazer o jogo da Ucrânia, do imperialismo da OTAN, de participar diretamente da guerra contra a Rússia, algo que o Brasil, obviamente, não fará, mas eles continuam exercendo pressão para que o Brasil mude de lado na questão ucraniana. E aproveita a ocasião, a audiência com o colega dele, Luciano Huck, para fazer a propaganda de um suposto plano de paz que é completamente fictício. Ele diz, eu vou apresentar um plano de paz ao Putin, afirmando as nossas reivindicações territoriais sobre o que a Rússia já tomou do território ucraniano. Então, é uma entrevista voltada realmente para fazer propaganda de posições completamente retrógradas, inadequadas e completamente fora da ordem do dia no contexto internacional. Pois é, pois é. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.